Feliz sábado, igreja. Obrigado, pastor Henrique, pelo honroso convite. Eu estou muito feliz por retornar a esse lugar tão importante, tão especial para mim, para minha família e para o meu ministério, né? Vivi aqui momentos lindos, momentos muito especiais, e eu agradeço a Deus por isso. E sempre quando volto ao NASP, o meu coração pulsa como se fosse a primeira vez. É muito importante esse momento para nós. Eu gostaria sempre de estar aqui com a minha família. Hoje é um sábado especial. É um sábado onde a igreja em toda a América do Sul dedica para a família. Algumas igrejas, eles fazem uma semana especial da família, outras um final de semana especial. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que já vi, não é? Nessa manhã aqui na igreja do NASP. Quero realmente parabenizar a igreja por essa escola de casais. Eu acredito e tenho convicção muito plena de que a família é a base de tudo. A família é a base que sustenta a nossa vida, a nossa igreja e a sociedade. E se você tem uma família bem estabelecida, uma família muito organizada, agradeça a Deus. Vivemos hoje um período de famílias disfuncionais. Eu não quero gastar meu tempo nesta manhã falando sobre esses aspectos. Eu quero trazer à memória algumas coisas que podem ajudar você a continuar como família, vivendo o plano de Deus para a sua vida aqui nessa terra. Graças a Deus, esse ano, eu e a Thelma completamos 40 anos de casamento. E, na verdade, não é algo tão simples. Mas eu louvo a Deus pela minha família. Deus me deu 2 filhas extraordinárias, da qual uma delas é membro dessa igreja. Deus me deu 2 netos lindos, o Gabriel e o Mateus, agora já completando os seus 7 meses de vida. E eu louvo a Deus por tudo isso. Eu acredito que ao longo desses 40 anos de casamento e mais quase 10 anos entre conhecidos, namoro e noivado, esse ano estaremos já completando 50 anos que nos conhecemos. E como é bom eu poder olhar e ter vontade de voltar para casa. Todas as vezes que eu viajo, que eu saio, eu tenho um desejo enorme de voltar para casa, porque a minha casa, ela é um refúgio. Eu louvo a Deus por isso. Não somos perfeitos. Eu não acredito no mito da família perfeita, não acredito no mito do casamento perfeito, mas eu acredito na realidade de casamentos sólidos, bem estabelecidos, famílias bem estabelecidas, famílias que busquem, na presença de Deus, cumprir o seu propósito pelo qual elas foram estabelecidas aqui nessa terra. Então eu quero trazer para vocês, nesse sábado muito especial, esse tema: eu me importo com a minha família. Esta precisa ser também a sua preocupação. Quero trazer alguns insights para vocês nesta manhã. E nesses últimos 4 anos, Deus tem me dado o privilégio de liderar o Ministério da Família em nossa associação. E a gente percebe que Deus tem guiado as famílias. E Deus tem feito grandes maravilhas nas famílias da nossa igreja. Você se importa com a sua família? Você tem preocupações com a sua família? Eu vou trazer para você o primeiro texto dessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, embora eu vou projetar o texto, mas você marcasse esse texto na sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versos 24, 25 e 26. Esse será o tema, o texto base da nossa reflexão nesta manhã. E confesso que essa semana eu fui profundamente influenciado
pelo Espírito Santo para falar isso para vocês. Eu tinha conversado com o pastor Henrique que caminharia por uma outra direção. Mas enquanto voltávamos juntos essa semana de uma atividade em Manaus, ali ainda no avião, pensando, reorganizando a minha mente, os meus pensamentos, fui profundamente tocado. E eu confesso que o Espírito Santo me sensibilizou para trazer essa mensagem para vocês. Então, aquilo que eu vou dizer é algo que eu acredito. E eu espero que seja uma bênção para a sua vida e para a sua família nesta manhã. O texto diz assim, acompanhe a leitura. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E diz o verso 27, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu vou pedir permissão aqui aos teólogos, aos professores, para retirar desse texto que entendemos primariamente como sendo a conclusão de um dos maiores sermões pregados por Jesus, que é o Sermão da Montanha. Esse sermão está ali desde o capítulo 5 até o versículo 7 do Evangelho de Mateus. E ali Jesus trabalha com temas muito importantes. Ele começa com as bem-aventuranças, depois ele fala sobre justiça, depois ele fala sobre oração, ele fala sobre tantas coisas importantes. E por fim ele conclui esse sermão falando sobre uma parábola, a parábola dos dois construtores. Esse sermão, ele trata dos princípios e a ética do reino de Deus. Então, todas as vezes que nós lemos o Sermão do Monte, nós podemos tirar ali dezenas e centenas de sermões e aplicações para a nossa vida. Porém, quando ele conclui esse sermão, eu acredito que ele o faz propositadamente, contando essa parábola. E essa parábola ele conta primariamente para dizer para mim e para você que não importa apenas você ser um bom ouvinte da palavra de Deus, que não importa você ser apenas alguém que escuta, mas não pratica. É por isso que ele começa essa pequena parábola dizendo, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, ele coloca de maneira muito clara a distinção entre você ouvir e você praticar. Há uma diferença enorme nesse processo. Porém, eu não tenho dúvidas de que Jesus também, ao contar essa parábola, ele tinha no seu coração a família. E talvez seja esse o texto mais usado por pregadores, por conselheiros, por palestrantes, para trazer assuntos relativos à família. Então eu vou extrair a essência desta parábola, aplicando-a para a nossa família. Porque eu creio também que nós não somos melhores ou piores simplesmente porque ouvimos conceitos sobre família, livros escritos, conselhos na internet, terapeutas. Nós temos muitos, e todos bem intencionados, porque eles querem ver a tua família, querem ver a nossa família, a família da igreja, bem organizada, bem estruturada. E até mesmo o Espírito de Profecia, ele traz para nós um livro que é espetacular e que toda a família adventista deveria lê-lo, o Lar Adventista. E nós precisaríamos ter esse livro como famílias, como um livro de cabeceira.
E a verdade é que Jesus, ao proferir essas palavras, ele tinha muitas coisas em sua mente, inclusive a minha e a sua família. Quando eu cheguei aqui para o UNASP em 2019, quando cheguei de São Paulo para cá, eu me lembro que eu comecei a andar pelos condomínios, buscando uma casa para alugar. E não é fácil, você sabe bem disso. Por fim, encontrei uma casa ali no Portal do Lago, e morei ali por um bom tempo, e até que transferi essa casa para o pastor Henrique. E ali tinha vizinhos extraordinários, né, pastor Jonqueira? Vizinhos muito especiais. E eu me lembro que eu sonhava construir a minha casa. Até então eu não tinha a menor ideia de que eu, ao final da minha vida, do meu ministério, eu estaria aqui em Engenheiro Coelho. Eu imaginava terminar a minha vida, o meu ministério, a minha família, toda em São Paulo. Mas Deus nos conduziu para cá. Depois de 7 anos ali em Moema, Deus me trouxe para cá. E foi um período, Sullivan, muito especial para a minha vida, porque eu comecei a me encantar com esse lugar. E eu comecei a buscar um localzinho para eu também construir a minha casa. Afinal de contas, eu queria construí-la aqui. E o que você faz quando você mora nesse lugar, quando você está para construir uma casa? Você compra o terreno, e aí você começa a visitar as construções. Quem tem casa aqui nunca foi na casa que está sendo construída. Hein, Aline? Quem nunca foi? Quem nunca saiu andando pelas ruas do condomínio, entrando nas construções? Olha, que legal, que arquitetura, que coisa assim. E você vai buscando. Então, eu e a Thelma chegamos a uma conclusão muito simples. Para você construir uma bela casa, você precisa de pelo menos 2 coisas. Um bom arquiteto e muito dinheiro. Eu escolhi bem um bom arquiteto, mas faltava o dinheiro. E a gente começa a entender muitas coisas de construção. E Deus nos deu o nosso cantinho ali, humilde, simples, mas feito com muito carinho, com muito amor. E eu entendi que a primeira casa nem sempre é aquela casa que você consegue acertar tudo. Alguns construtores aí dizem para mim que a primeira você faz para vender e a segunda para morar. Mas eu resolvi fazer a primeira para morar. Mas entendi isso. Para construir uma casa, você precisa de dinheiro e um bom arquiteto. Mas família, você não constrói com dinheiro e nem com um bom arquiteto. É por isso que esse pensamento, ele fala muito ao meu coração. A casa que construímos não é importante. O importante é a família que construímos dentro dela. Isso porque você pode ter dentro de um palácio famílias infelizes. Você pode ter dentro de casas riquíssimas pais, filhos em conflitos. Você pode ter dentro de casas muito simples e humildes pessoas que se amam, pessoas que se aquecem emocionalmente, pessoas que vivem a intensidade do amor, pessoas que realmente vivem a essência do plano de Deus para a sua família aqui nessa terra. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei hoje como você está vivendo, como estão os seus relacionamentos. Mas eu quero afirmar a você categoricamente hoje 2 coisas apenas. A perpetuidade da sua família depende apenas de 2 coisas. E segundo a parábola que lemos, primeiro, depende do tipo de pessoa que escolhemos ser.
E aquilo que eu vou colocar aqui para vocês, querida igreja, é algo que, como eu disse já no início, eu acredito. E eu queria que você refletisse sobre algo ou algumas coisas que podem ajudar você a construir melhor a sua família. Quando eu digo que a perpetuidade da nossa família depende do tipo de pessoa que escolhemos ser, eu faço baseado exatamente naquilo que Jesus mesmo nos disse. Que existe aquele homem prudente e existe o homem insensato. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Jesus não está falando aqui de características de personalidade. Jesus não está entrando aqui num combate ou num diálogo com psicólogos, terapeutas, onde hoje você tem vários instrumentos para medir a personalidade, medir todas as questões que envolvem todas as características que nós nascemos, herdamos, cultivamos, todas essas coisas que são naturais para a nossa vida. Mas eu acredito, e você também acredita, que toda personalidade, independente dos traços que ela tem, ela pode ser moldada e ela pode ser burilada pelo poder do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Então, quando Jesus diz que aquele que constrói sobre a rocha e constrói sobre a areia é considerado como o homem prudente ou o homem insensato, eu quero fazer algumas análises com vocês nesta manhã. O prudente olha para a família como o bem mais precioso e o insensato, ele olha para a família como um fardo que ele tem que carregar. E eu me deparei essa semana com essa citação de Ellen White, Ciência do Bom Viver, página 356. Ela diz assim: o vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno, o mais sagrado de todos na terra. Foi designado para ser uma bênção para a humanidade, e assim o é sempre que se entra para o pacto matrimonial inteligentemente, no temor de Deus e tomando em devida consideração as suas responsabilidades. Somente esse texto aqui, faríamos aqui um sermão. Mas eu quero trazer assim à memória de vocês algumas questões importantes. O vínculo da família, diz Ellen White, é o mais íntimo, o mais terno e o mais sagrado de todos na terra. Ou seja, a família, queridos, coloque isso na sua mente nesta manhã. A família não é uma instituição humana. A família é uma instituição divina. O homem pode tentar fazer o que quiser, pode tentar mudar os conceitos, pode tentar mudar através das suas ideologias todos os aspectos básicos, fundamentais, bíblicos da nossa família, mas nunca poderá destruir aquilo que Deus instituiu lá no início. E a semelhança do sábado, a família são as duas únicas instituições que se preservaram pós a entrada do pecado. E a despeito das batalhas e das guerras que a família hoje enfrenta no mundo moderno e pós-moderno, Deus não permitirá que essa unidade familiar se desintegre. Ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. A família foi designado para ser uma bênção. Então deixa eu te perguntar, a tua família é uma bênção para você? A tua família é uma bênção para a tua vida? Me impressiona essas palavras de Ellen White quando ela diz: e a família vai ser uma bênção quando você entra para esse pacto matrimonial inteligentemente, no temor de Deus. No livro Mensagem aos Jovens, eu sei que eu tenho aqui muitos jovens também. Há um capítulo ali muito interessante, onde Ellen White fala sobre as estratégias de Satanás. E entre as estratégias que Satanás tem para trazer infelicidade, desgraça
ruína para a humanidade, ela coloca 3 coisas. A primeira é casamentos precoces. A segunda é jugo desigual. E a terceira são casamentos precipitados. Eu recomendaria para você que é pai, para você que é mãe e para você que é jovem, ler esse capítulo no livro Mensagem aos Jovens. Estratégias de Satanás. E quando eu olho para aquilo que Ellen White diz assim, olha, pacto matrimonial inteligentemente, eu entendo que o que Satanás quer fazer e o que ele está fazendo é exatamente destruindo esta unidade, essa estrutura tão extraordinária que Deus criou para ser uma bênção para a vida do homem, levando jovens, levando adultos, levando pessoas a entrarem para esse pacto matrimonial de maneira precoce. É levando pessoas a entrarem para esse pacto matrimonial através de jugo desigual. Eu não tenho tempo para entrar aqui em conceitos que vão exatamente se aprofundar um pouquinho mais nesses temas, mas basta mencioná-los. E também casamentos precipitados. A família só será uma bênção para você quando você estiver vivendo esta realidade. Casamentos onde você entra conscientemente preparados, maturados para a relação ser uma relação forte e abençoada. O prudente resolve seus conflitos familiares com maturidade e o insensato ele agride física, emocional e psicologicamente, briga, foge da resolução dos seus problemas, transfere responsabilidades. É por isso que Ellen White diz algo importante. Mas antes quero fazer menção a esse texto que li recentemente em um livro chamado Oficina de Casamentos, onde Carlos Nascimento diz assim: o amor ele nunca morre de morte súbita. Ele morre lentamente assassinado diariamente pelo acúmulo das desatenções, das grosserias, da estupidez e dos parceiros. O amor não morre de morte súbita. E quando você olha para essa realidade de que o prudente, ele resolve os seus problemas, resolve com maturidade, resolve com inteligência, resolve com paciência, resolve com oração, resolve com a bênção de Deus. Quem não tem problema na sua família? Quem nunca teve problema com seus filhos? Aqueles que os têm. Quem nunca teve um problema, um desacordo, uma desavença? E você talvez tanto quanto eu saiba disso. Todas as vezes que nós queremos resolver os nossos problemas conjugais, familiares, pessoais, usando a nossa inteligência, usando as nossas estratégias, nem sempre nós teremos sucesso naquilo que fazemos. Mas quando, de forma inteligente, no temor de Deus, nós partimos para o diálogo, partimos para o acordo, partimos para a resolução com humildade, com oração, com súplica a Deus. Estamos num problema, família, precisamos orar e Deus vai abrir o seu entendimento para as mais importantes decisões. Nunca resolva um conflito agindo unicamente pelo seu instinto, pela sua inteligência, pela sua própria imaginação. Os livros podem lhe dar o caminho. Os conselheiros matrimoniais podem lhe dar técnicas. Mas a sabedoria vem de Deus. É aos pés do Senhor que a maioria ou a grande parte dos nossos problemas são resolvidos. Quando não buscamos ao Senhor, na maioria das vezes, nós agredimos. Agredimos fisicamente, agredimos psicologicamente, emocionalmente. E ao invés de resolvermos um problema, nós criamos outros problemas
muito maiores e muito mais difíceis de serem resolvidos. Por isso, Ellen White diz para nós isso daqui, queridos, que nós devemos, em oração, buscarmos a resolução dos nossos problemas. O prudente assume suas responsabilidades dentro do relacionamento familiar. E o insensato? O insensato, ele transfere as suas responsabilidades. Eu gosto dessa citação de Paulo quando ele diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu já vi pais tratarem carinhosamente, maravilhosamente os filhos dos outros, mas tratam com rudeza, com desamor, os seus próprios filhos. Eu já vi casais, cônjuges, elogiarem o cônjuge do outro, mas desprezarem o seu próprio cônjuge. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a sua fé. Mães, um recadinho para vocês. Ellen White diz algo importante. A mãe é um instrumento de Deus para tornar a família mais cristã. O seu trabalho como mãe é insubstituível. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Você não pode transferir a sua responsabilidade. Como mãe, você não pode terceirizar a sua responsabilidade. A vida pode cobrar muito caro por essa transferência de responsabilidade. Pais, preste atenção. Vocês, segundo Ellen White, representam Deus para os vossos filhos. A imagem que eles têm de Deus, primeiramente, passa pela imagem que Ele tem de você como pai. Você é o sacerdote da família. Você é o responsável por incutir nos seus filhos os princípios, os valores morais, os valores éticos, os valores espirituais, a dignidade. O homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, com o princípio de que ele é o modelo de Deus para a sua família. Isso passa pela preocupação espiritual que você tem para com os seus filhos, para com a preocupação acadêmica que você tem para com os seus filhos, para com a preocupação emocional que você tem para com os seus filhos, para com a preocupação espiritual que você tem para com os seus filhos. O prudente, ele assume a sua responsabilidade. E eu sempre digo que como pais cristãos, nós deveríamos ser, por excelência, os melhores pais do mundo. Temos luz para isso, irmãos. Quantas vezes você já leu o livro Orientação para a Criança? Quantas vezes você já leu o livro Mente, Caráter e Personalidade? Quantas vezes você já leu o livro A Ciência do Bom Viver? Quantas vezes você já leu o livro O Lar Adventista? Quantas vezes você fez isso? Buscando entender melhor a personalidade do teu filho, da tua filha, buscando entender melhor a realidade deles e como você poderia agir melhor para ser um melhor pai, para ser uma melhor mãe. O prudente não transfere responsabilidades, assume as responsabilidades e diante de Deus, prepara a sua família para a volta de Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. O prudente está sempre reelaborando os seus relacionamentos. O insensato mata seus relacionamentos através da rotina, do mesmismo. Olha que citação extraordinária de Ellen White. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça à míngua da bondade e simpatia.
Essa semana nós comemoramos, o Dia dos Namorados. Comemoramos o amor. E a gente vê que as pessoas transformam esse dia num grande comércio. Mas eu creio que a maioria de nós, casados ou namorados, nos lembramos desse momento. Demos um presentinho, demos um cartão. Eu recebi, além de um presente, eu recebi algo que há muito tempo eu não recebia. Recebi muito disso na vida, mas depois que chegou todas essas questões virtuais, tecnológicas, os cartões parece que perderam um pouquinho da essência, não é? E eu estava numa comemoração especial com a Thelma nesse dia. E eu confesso que trocamos os presentes. Mas ela me surpreendeu quando ela me deu um cartão. E eu me emocionei com aquele cartão, porque eu vi ali palavras lindas, que expressavam assim um sentimento lindo do coração dela por mim. Mas eu fiquei pensando em coisas assim muito além disso. O amor, ele não pode ser manifestado em um momento da nossa vida. Todos os dias você precisa dizer, eu te amo. Todos os dias você precisa validar essa pessoa. Todos os dias você precisa construir essa autoestima que a pessoa muitas vezes, em virtude de tantas questões, pode se perder. Entenda uma coisa, a saúde mental, emocional, daquelas pessoas que estão convivendo conosco, nós somos responsáveis por ela. Nós precisamos construir ao invés de destruir. Precisamos manifestar mais o nosso sentimento através não apenas de palavras, mas de atos. Você precisa abraçar o seu filho. Você precisa abraçar a sua filha. Você precisa abraçar-se na presença dos seus filhos. Os seus filhos precisam entender que vocês se amam. Vocês precisam se beijar na frente dos filhos. Vocês não precisam temer a manifestação de um amor, porque filhos que crescem em lares onde os pais manifestam sentimentos, amor, carinho, afeto, ternura, são filhos que crescem emocionalmente sadios. Muitos filhos não conseguem equilibrar-se emocionalmente, e quando vamos ao cerne da questão, cresceram em lares onde os pais manifestam raiva, ódio, palavras de agressividade, às vezes agressão física, às vezes palavras que destroem e não constroem. Como está o seu lar? Como está a sua família? O que os seus filhos estão vendo em vocês, pais? Como eles querem criar um modelo? Que modelo de família você está estabelecendo na mente dos seus filhos? Talvez o maior presente, o maior trunfo que você possa ter um dia é olhar para os seus filhos e ouvi-los dizer assim: eu quero ter uma família que nem a família do papai e da mamãe. Esse é o maior presente que você pode ter. Não há preço, não há casa, não há dinheiro, não há bens materiais que pague, que recompense um pai e uma mãe, do que ver os seus filhos vivendo os princípios mais lindos de um relacionamento sólido, cristão, maduro e amoroso. Mas eu quero ir concluindo, dizendo que a perpetuidade do nosso casamento, da nossa família, depende também do fundamento sobre o qual você está construindo a sua família. Essa citação de Ellen White no livro Lar Adventista, página 28, para mim ela é fenomenal. Unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Todas as águas comuns da vida, Cristo pode transformar em vinho do céu.
O lar se torna então como um Éden de bem-aventurança. A família, um belo símbolo da família no céu. Unicamente a presença de Cristo. Todas as águas comuns podem se transformar em vinho do céu. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Olha as diferenças de alguém que constrói a sua família sobre a rocha. A autoridade máxima no lar é Jesus Cristo. Ele rejeita os valores, a imoralidade, os conceitos que não estão na palavra de Deus e assumem diante de Deus aquilo que é a vontade de Deus. Quem constrói a sua família sobre a areia rejeita os valores espirituais. Quais são os valores que estão sendo a base da tua família? Quais são eles? Você tem realizado na sua casa diariamente o culto familiar? Os seus filhos têm percebido você ler a Bíblia? Você tem mantido na tua casa momentos de oração em família? Você tem orado com os filhos e pelos seus filhos? Você, cônjuge, tem orado pelo seu cônjuge e orado com o seu cônjuge? Quem constrói, queridos, a sua família sobre a rocha, o manual de instruções é a Bíblia Sagrada e a arma mais poderosa é a oração. Agora, quem constrói sobre a areia se prendem apenas a valores estéticos, financeiros, egoísticos. E entenda uma coisa, por mais que a cirurgia plástica faça milagres, ela não consegue fazer tudo. Um dia a beleza, ela pode desaparecer. Um dia os recursos podem acabar. Mas o que permanece é a base, é o amor, é tudo aquilo que Deus colocou como essência da nossa vida conjugal. Quem constrói a sua família sobre a rocha gasta mais. Sabe por quê? Porque usa o tijolo da fidelidade. Porque usa o tijolo da comunicação. O tijolo do amor, o tijolo do respeito, o tijolo do afeto, da amizade, do bom humor, da compreensão, dos sonhos compartilhados, da solidariedade, da cooperação. Esses tijolinhos custam mais. Eles não estão à venda em qualquer lugar. Você adquire isso é pela Bíblia. É somando na sua experiência cristã todos os dias, pedindo: Senhor, me ajude a ser fiel no meu relacionamento. As tentações são muito grandes. Nunca perdemos tantos casais e até pastores por causa da infidelidade. E o diabo sabe disso. Se você não tem uma base sólida no seu casamento, ele sempre vai colocar um brilho diferente nos seus olhos por uma mulher, por um homem. Não permita isso. Pague o preço. O tijolo da comunicação, do amor, do respeito, do afeto, da amizade. Quem constrói a sua casa sobre areia gasta menos, mas o prazo de validade é bem menor. Você sabe disso. Famílias, casamentos estabelecidos sobre areia, sobre a estética, sobre o dinheiro, sobre um corpo bem esculturado, sobre um status social. Isso tem prazo de validade, de meses, poucos anos, mas não subsiste. Então, deixa eu dizer algo importante para você, concluindo essa minha reflexão nessa manhã. Em toda a família em que Cristo habita, diz Ellen White, serão manifestados terno amor e simpatia de uns pelos outros,
Não um amor espasmódico, expresso apenas em afetuosas carícias, mas um amor profundo e permanente. Não vai adiantar nada você chegar ao pódio sozinho. Você conhece essa frase. Você sabe que nenhum sucesso vai compensar o quê? O fracasso do seu lar. Deus dá para você, querida família, aqui da igreja do NASP, para você, família que me assiste pela internet, Deus dá a você todos os dias uma chance de renovar diante do Senhor os seus laços de amor, de fidelidade. Todas as vezes que eu faço um casamento, a parte que eu mais aprecio não é o sermão, não é a decoração da igreja, não é o cerimonial. Eu sempre digo que tudo isso é perfumaria e um jeito para ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Porque a essência do casamento, ele acontece diante de Deus quando o pastor se coloca diante de dois jovens ou duas pessoas e pedem que eles se coloquem de frente, deem a mão direita um ao outro, e ali diante de Deus, na presença de Deus e das testemunhas, eles fazem juras de amor, de fidelidade, promessas lindas de que vão continuar juntos até que a morte os separe. Então eu sempre digo que esse é o momento mais extraordinário, porque ali o casamento se consolida diante de Deus. É ali. E nesse momento o compromisso que aquelas duas pessoas de diferentes personalidades se fundem em uma unidade familiar, aquele compromisso eles estão fazendo diante de Deus, na presença de algumas testemunhas. Mas não é um compromisso que eles fazem com o pastor ou com as testemunhas, estão fazendo com Deus. Por isso eu sempre digo que numa escala de valores, as duas coisas são muito importantes. O amor e o compromisso são muito importantes. Mas se por algum momento o amor se fragilizar, o compromisso diante de Deus tem que permanecer. Porque se Deus é o dom do amor, eu posso com o meu cônjuge me ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, devolva o amor, devolva-nos as atitudes que precisamos ter, devolva-nos, Pai, a consciência daquilo que é a nossa necessidade como casais, como família. Devolva-nos, Pai, nós não podemos nos separar, porque o mandamento é esse: até que a morte nos separe. E se o amor é um dom de Deus, e você pede esse amor a Deus, Ele vai devolver esse amor ao seu coração em doses muito maiores, em doses muito mais significativas. E eu creio no poder de Deus para restaurar o amor de um relacionamento que talvez esteja fragilizado. Eu creio no poder de Deus para restaurar o amor de um pai por um filho. Eu creio no amor de Deus para restaurar o amor de um jovem por uma jovem. Eu creio no amor e no poder de Deus para restaurar a nossa família. Eu tenho certeza que nós temos aqui hoje famílias bem estruturadas. Eu também tenho certeza que temos aqui hoje pela manhã famílias que estão vivendo conflitos. E eu sei que tem nesta manhã aqui também famílias que talvez estejam juntos unicamente pelos filhos, pela comunidade, mas que já estão longe, quilômetros de distância um do outro. Você quer que Deus te abençoe nesta manhã?
Você quer a bênção de Deus para a sua família? Quero ver as mãos. Eu quero convidar você então, nesse momento, a abraçar quem está do seu lado. Abrace a sua família. Se você está com o filho, com a esposa, se você está, fique abraçado. Eu vou orar com você dessa maneira, abraçados. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado pela nossa família. Obrigado porque ela é especial para nós. E a minha oração, Pai, nesta manhã, é que o Teu Espírito Santo, a influência poderosa do Espírito Santo, Pai, restaure o que precisa ser restaurado em nossa família. Nós queremos sair daqui, Senhor, com a certeza de que a nossa família foi abençoada. Precisamos sair daqui, Pai, com a certeza de que queremos, se ainda não temos feito, fundamentar a nossa família sobre a rocha. Queremos pedir-te, Pai, a unção do Teu poder sobre nós. Dá-nos a força que precisamos e a coragem que necessitamos para mudar aquilo que for necessário. Queremos ver a nossa família no céu. Queremos ver os nossos filhos salvos. Queremos ver, Pai, o nosso cônjuge salvo. Então, Pai, salva-nos pela Tua graça nesta manhã. Aceita a oferta que te fazemos da nossa família. E esta oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé e cantar juntos? Mesmo distante desse bom lugar, concede, ó Pai, podermos desfrutar do Teu amor que é sem medida, da paz que só em Ti se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a Te adorar.